Bem-vindos a mais um momento aqui de expansão de consciência, de troca de conhecimentos, análise de cenários e reflexões profundas. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no canal. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido por essa família da expansão da consciência. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre a live de terça-feira passada, que foi maravilhosa lá no canal do Fernando. As pessoas gostaram muito, eu fiquei muito feliz com isso. Vi que surtiu o efeito que eu gostaria, que é trazer essa questão do despertar de consciência, de uma expansão, de abrir cada vez mais os filtros, abrir a mentalidade de vocês, para que vocês entendam o que vem acontecendo no momento atual e o que está por vir, que será maravilhoso, apesar de que ainda vamos passar por algumas turbulências, mas se a gente confiar no plano, acreditando no Pai, botando sempre o Pai à frente, tenha certeza que não há o que temer. Sem mais delongas, vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Deixa eu dividir aqui o material com vocês. Eu escolhi esse filme para a gente fazer uma reflexão hoje. Porque eu quero ter uma conversa com vocês sobre as maravilhas que o Pai, né, opera em nossas vidas, mesmo que isso venha através de dores, através de sofrimento, e para isso eu vou usar esse filme, A Cabana. Eu gosto muito de trabalhar com esse filme em meus processos de mentoria. Porque esse filme ele nos deixa algumas vertentes que podemos trabalhar em nossas vidas. E esse momento atual que a gente vem passando, a reflexão que nós vamos fazer hoje vai nos ajudar a entender como o Criador age na vida da gente. Porque o filme A Cabana, ele é muito mais do que uma história de dor, de perda, de redenção. A cabana, ela é uma metáfora espiritual, é uma jornada espiritual profunda que nos convida a repensar sobre nossas crenças mais enraizadas, sobre o agir do Criador em nossas vidas, sobre o sofrimento humano e o perdão, o poder do perdão. Então, é através da experiência do personagem do Mackenzie que é um homem, eu posso dizer assim, consumido pela tragédia da perda de sua filha, que nós estamos sendo convidados a acessar o interior da nossa alma, que é o lugar onde muitas vezes habita mágoas, habita culpa e muitas perguntas também sem respostas. Então, assim, esse filme, para mim, de todos que eu já assisti, ele é um clássico, sabe? Ele traz uma visão muito forte, muito profunda de cura interior, de transformação, de como o Criador age de fato na vida da gente. E eu trouxe só algumas imagens para ilustrar o que é que a gente vai conversar aqui. No filme, a gente acompanhou, né, não apenas a dor do Mackenzie pela perda da sua filha, mas também o peso silencioso e persistente de uma culpa que acompanhou ele por toda a vida. Porque antes da tragédia da sua filha, o Mackenzie ele já carregava, sabe, feridas profundas da infância dele, e nelas a culpa, ela ocupava um lugar central, porque o Mackenzie ele precisou matar o seu pai no momento de fúria dele, de revolta, porque o pai batia na sua mãe e ele se sentia culpado por não ter feito nada, por não ter protegido a mãe. Então, assim, é um conflito que, assim, muito pesado para uma criança na idade dele, na época
que ele tinha era 13 anos, salvo engano, no filme. Então ele carregava assim uma culpa tremenda. Então a cabana mostra com delicadeza como a culpa pode se tornar uma prisão interior, porque ela não grita, mas ela sussurra e ela nos rouba a nossa paz. E esse padrão revela algo muito profundo. Muitas vezes a culpa não vem do que fizemos, mas do que achamos que poderíamos ter feito de diferente. Você está se reconhecendo nisso? Você está se percebendo? Ela nasce, gente, naquela ilusão de controle e da dificuldade de aceitar que não nem tudo está em nossas mãos. Só que a verdade é que a culpa, quando legítima, ela pode nos levar ao arrependimento e a uma mudança, mas há também um limite. Quando a culpa se torna crônica, ela começa a paralisar a gente, ela destrói, nos aprisiona no passado e nos impede de viver o momento presente. Quantas pessoas vivem assim? Até você que está aí do outro lado vendo esse filme, vendo esse vídeo, quantas vezes você não se sentiu assim, carregando essa culpa de algo que você poderia ter feito, achando que você sempre poderia ter feito mais e não fez? Pais que se culpam por filhos que se desviam do caminho, famílias marcadas por tragédias que não se explicam, pessoas que não conseguem, sabe, perdoar a si mesmas por erros da sua juventude, gente que sente culpa até por ter sobrevivido de algum acidente, alguma situação, e entra naquela coisa de devia ter sido eu, Deus devia ter me levado, sabe? Quantas pessoas não estão vivendo assim? Só que o problema aqui é que muitas vezes não somos culpados, apenas nos sentimos assim. E quando a culpa é infundada, ela se transforma em autoacusações cruéis, que nos distancia do Criador e o pior de nós mesmos. É por isso que essa reflexão ela é tão urgente. Você precisa se libertar da culpa que talvez você carregue, porque o passado, gente, já se foi. O que você fez ou deixou de fazer já está feito. E o Criador não quer que você viva preso a erros antigos. Ele está te convidando a fazer as pazes com a sua história e começar de novo, porque é assim que a vida funciona. Às vezes é mais fácil perdoar os outros do que perdoar a gente mesma. Só que a verdadeira liberdade começa quando entendemos que o Pai já nos perdoou. E agora é hora de nós perdoarmos a nós mesmos também. Não adianta se martirizar, se culpar. Só tem culpa, gente, quem tem responsabilidade. E mesmo quando há responsabilidade, há também graça. Há chance de recomeço. Não é mais tempo da gente carregar esse fardo. É hora de soltar aquele chicote da autocondenação, deixar de ser o algoz de si mesmo e permitir que o Pai, junto com você, reconstrua a tua história. Só que agora com leveza, com propósito e com cura. O passado, gente, não volta, mas o futuro, ele está aí diante de você, como uma página em branco, onde o Criador, ele está ali, está prontinho para escrever um novo capítulo junto com você da tua vida. Ele só está esperando que você se abra para ele, para que juntos vocês possam escrever uma nova vida, uma nova história. E é isso muito que o filme traz, quando existe um encontro, né, na cabana do Mackenzie com o pai.
que é uma das mensagens mais poderosas também desse filme. É a revelação de que o Pai deseja profundamente se relacionar com a gente. Ele nunca esteve distante, ele não é frio ou indiferente, como algumas pessoas costumam pensar. Pelo contrário, ele nos busca com ternura, com paciência, com amor incondicional o tempo todo. E faz isso, gente, das formas mais inesperadas. Então, no filme, através de uma carta, o pai fala com Mackenzie. Ele escreve na carta, Mackenzie, já faz um tempo, sentir a sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem. Se você quiser me encontrar, e assina como papai. Era uma mensagem que o Criador mandou diretamente ao coração dele. E essa carta incomodou muito ele. Quem poderia estar brincando, né, com algo tão sério, né? Foi na cabana onde a filhinha dele foi encontrada ensanguentada. Quer dizer, ela não foi nem encontrada, né? O seu vestido que foi encontrado. Então, assim, será que realmente o Criador estava falando comigo? Essa é uma das dúvidas que fica nele. Só que aí eu pergunto, você já imaginou o Criador mandando uma carta para você, um bilhete, um recado, ou sei lá, algo pessoal, direto e íntimo? Você já parou para imaginar isso? E a verdade, gente, pasmem, você acredita ou não acredite, é que ele faz isso o tempo todo. Não necessariamente através de uma carta, mas através de palavras que chegam ao nosso coração, nos momentos mais, sabe, cruciais de nossas vidas, nos momentos que mais estamos precisando. É um amigo que diz exatamente o que precisávamos ouvir, uma música que toca a alma, como se tivesse sido escrita para nós, um livro, um versículo, uma oração, um vídeo, ou até mesmo no silêncio, onde ele também fala, quando nós aprendemos a ouvir. Por isso que eu falo muito, silencia a tua mente. O Pai, ele não está preso a nenhum lugar e a nenhuma forma. O Pai, ele está além da nossa compreensão, porque ele não cabe dentro das nossas ideias limitadas sobre como ele deve se manifestar. O Pai está além da lógica, além das fórmulas, além das estruturas religiosas que tentam defini-lo. Ele é um espírito, ele é uma consciência, ele é uma presença, ele é amor que se comunica com a gente. E foi isso que acontece no filme. O Criador manda uma carta para ele, convidando ele para um encontro na cabana. Esse filme, gente, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse filme. Porque outro ponto, né, do filme, o Criador ele não tem prazer no sofrimento do inocente. O sofrimento do inocente talvez seja uma das perguntas mais difíceis da existência humana. Onde está Deus quando a dor se instala? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que inocentes sofrem? Não é verdade? A gente não se pergunta tanto, faz tantas vezes essas perguntas. Essas são perguntas, gente, que tantas pessoas em sua dor já fizeram. Eu um dia já fiz, muitas vezes no silêncio, com o coração em pedaços, a gente termina fazendo essas perguntas. Aonde está o Criador quando eu mais preciso? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que inocentes sofrem? Crianças. Então eu faço uma reflexão profunda sobre isso. O Criador não é indiferente à dor humana e também não é causador do sofrimento do inocente. Ao contrário, gente, ele sofre junto, ele se compadece.
Ele participa da dor, carrega junto o peso e transforma o que parece irreparável. Tem uma cena do filme que o criador fala para o Mackenzie, né? Quando tudo o que você vê é a sua dor, você não pode me ver. Olha que lindo, que forte. Quando tudo que você consegue ver é só a tua dor, você não consegue me ver. Isso, gente, revela uma chave espiritual profunda. Quando estamos mergulhados apenas na ferida, deixamos de perceber que o Criador está ao nosso lado, tirando, não tirando o sentido da dor, tá? Mas oferecendo redenção a partir dela. Porque o Criador ele não promete uma vida sem sofrimento, mas ele promete presença constante, mesmo na dor. E mais do que isso, ele é capaz de fazer nascer luz onde só há escuridão. Se você também se pergunta onde estava o Criador quando aquilo aconteceu comigo, lembra de uma coisa, não esquece disso. Ele estava lá com você, chorando junto com você, sangrando com você, esperando o momento em que o teu coração cansado conseguisse olhar de novo e perceber que o amor dele também tem marcas, mas marcas que curam, marcas que salvam, porque não existe castigo nem recompensas. O que existe, gente, são consequências. Essa é uma das ideias centrais do filme que nos convida a repensar o papel do Criador diante do sofrimento humano e, principalmente, a entender o peso das nossas escolhas. Porque o Criador jamais aprovaria o sofrimento de ninguém. Mas quantas vezes as pessoas pensam que ele aprovaria? Que é isso que o Mackenzie no filme pensa. Que o Criador não fez nada para proteger a filha dele, não se importou com a crueldade do que aconteceu com ela. Esse é um dos conflitos no filme, aonde faz chegar num momento que eu acho muito forte, muito poderoso essa cena do julgamento, né? Que é, para mim, um dos momentos mais profundos e desconcertantes do filme, que é essa cena onde Mackenzie ele é colocado diante de um trono, não o trono do Criador, mas o trono do juiz. Ele é convidado pela sabedoria que se apresenta a ele a ocupar aquele lugar que tantas vezes, inconscientemente, tentamos assumir em nossas vidas, que é o lugar de julgar os outros. E a sabedoria, com amor firme, começa perguntando, vai passando lá uns filmes para ele. O que você acha dos pais que batem nos filhos, Mac? Então, com aquela dor, né, ainda viva na alma dele, ele vai e responde: eles deveriam ir para o inferno. Só que aí a sabedoria vai e rebate. E se essa criança que está apanhando for o seu pai, Mac? É nesse instante, gente, que a consciência dele começa a se expandir, que as fichas começam a cair, ele começa a perceber que o mal que nos atinge, muitas vezes, é a continuidade de uma cadeia de dor. Quem fere, muitas vezes, também foi ferido. Aqueles que nos causam sofrimento, muitas vezes carregam fardos invisíveis que a gente não conhece. Não se trata de justificar o mal, mas de compreendê-lo em sua raiz mais profunda, a desconexão do amor. Então a sabedoria vai lá, né? Dá um passo ainda muito mais ousado e bem íntimo. Ela se vira para ele e faz: agora é hora de julgar seus filhos, Mac.
Julgue seus filhos. Eles estão mentindo para você frequentemente. Quem vai para o céu? Quem vai para o inferno? Porque ela ali bota ele na parede e diz: você vai ter que escolher um dos seus filhos hoje para ir embora. Então, o coração dele se despedaça. Ele não consegue escolher. Diante de um amor de um pai, qualquer julgamento, gente, se desfaz. E é justamente nessa hora que ele se vira para a sabedoria e fala: não, leve a mim no lugar deles. Deixe eles irem para o céu. Eu os amo. Eu vou no lugar deles. Então, é quando a sabedoria chega e conclui com suavidade e poder, julgou que seus filhos são dignos de amor, não é Mac. Assim também é o coração do Criador. Porque na cabeça dele, o Criador abandonou tanto ele quanto a filha dele naquele momento. Só que quando ele foi se colocado na mesma situação em que ele estava julgando o Criador, que o pai escolhe quem sim, quem não, ele viu que ele não tinha condições de escolher que filho ia partir, que filho ia ficar. Essa cena, gente, ela nos revela que o julgamento é uma tarefa que não nos pertence, porque só o amor absoluto é capaz de enxergar o todo. O Criador não vê apenas os atos, ele vê a história por trás dos atos. E mesmo diante da dor que causamos uns aos outros, ele escolhe amar, restaurar e redimir. Estamos sendo convidados a sair do trono do julgamento e entrar na escola da misericórdia, a refletir. Quantas vezes eu julguei sem saber? Quantas vezes desejei justiça sem considerar a história do outro? E o mais importante, gente, consigo amar aqueles que me feriram à luz da compaixão que o Pai tem por mim? No fim, gente, o filme ele nos lembra que o coração do Criador não está no trono da condenação, mas no lugar da entrega, onde o amor é maior do que qualquer erro e a graça, ela é sempre possível. Então, diante disso, ele vai para um longo, pesado e duro caminho, que é a jornada de perdoar aquele cara que ceifou a vida da filha dele. Olha que situação. Então, é quando o Criador se apresenta para ele como um pai, porque ele diz lá no filme: para o que vamos fazer hoje, você vai precisar de um pai. Quando ele chega na cabana, que o Criador está lá como um formato de uma mulher, é porque ali ele estava precisando de uma mãe, de um acolhimento. Porque quando ele ceifou a vida do pai dele, ele fugiu de casa, ele foi embora, com medo do que aquilo ali poderia dar para ele. Então, o Criador primeiro o acolheu como uma mãe e depois se apresentou para ele como um pai, para essa jornada difícil que é você perdoar aquela pessoa que fez um mal tão cruel, tão brutal na tua vida. Então, ele precisou perdoar aquela pessoa que fez o que fez com a filha dele. Porque o perdão, ele é uma decisão, o perdão, ele é uma libertação. É você se libertar daquele sentimento que estava destruindo a família dele. Dentro daquela dor que ele já carregava desde a infância, até essa dor que aconteceu na fase adulta, o que estava acontecendo com ele é que toda a família dele estava desequilibrada. A filha também se culpava por ter ficado em pé no barco, e se o irmão não tivesse caído e ficado preso no barco, e o pai ido lá salvar, a menina não teria sumido. Então toda a família estava desestruturada, ele estava afastado da família.
Foi preciso esse processo de cura, porque, na verdade, esse filme foi um processo de cura que aconteceu. Não foi fácil para ele, mas ele entendeu o sentido verdadeiro do perdão, que é você se libertar daquela dor. Não é você tirar causa e efeito da vida de quem provocou o mal a você. Porque o que aquela pessoa fez, ela vai arcar com as consequências, mas é você se libertar da dor que você carrega, da mágoa, do ressentimento, do ódio, do rancor, que são tudo venenos que só nos fazem mal. Por isso, gente, que eu quero fazer para vocês um convite, porque a jornada de Mackenzie, marcada pela tragédia, né, pela raiva, é um reflexo da alma humana diante do sofrimento inexplicável. Então, ao ser levado de volta àquela cabana, lugar da sua maior dor, ele é, na verdade, conduzido a um espaço interior onde precisa encarar seus traumas, suas dúvidas e as suas crenças sobre o Criador, sobre si mesmo e sobre os outros. Então, foi uma jornada de cura interior. E agora, nesse momento, eu quero fazer um convite a todos vocês. Será que não é hora de você ir para a tua cabana? Olha para a tua vida agora, para tudo que você está fazendo. Será que agora não é hora de você ir para a tua cabana? E esse chamado, gente, não é para um lugar físico, mas para um retiro interior. É você tirar um tempo de investir no teu relacionamento com o Pai, de onde você silenciar as vozes externas e olhar para dentro de si. A cabana, ela é espiritualmente a nossa vida de oração. É ali nesse espaço íntimo e secreto da nossa alma que começamos a passar a nossa vida limpo, com coragem e verdade. Porque na presença amorosa do divino, nós somos convidados a fazer perguntas que evitamos no nosso dia a dia. Tenho alguém para perdoar? Existe alguém que eu preciso pedir perdão? Existe algo que eu fiz que eu preciso me perdoar? Carrego alguma culpa do passado que ainda me prende, me deixa parada, me deixa estagnada? Que feridas estão moldando minhas escolhas sem que eu perceba? Será que as minhas feridas interiores, elas estão me fazendo ferir as pessoas que mais amo, afastando as pessoas que mais amo da minha vida, por não querer curar as minhas feridas, por não aceitar? Assim como Mackenzie, gente, somos chamados a reorganizar o nosso mundo interior, a libertar os porões da alma, a deixar para trás aquilo que já não serve mais na nossa caminhada. E isso não acontece na força, isso vai acontecer na entrega. O Pai não vem com imposição, mas com ternura. Ele não exige que sejamos perfeitos, gente. O Criador nunca pediu que nós fôssemos perfeitos, mas que, no mínimo, sejamos sinceros, verdadeiros, honestos, autênticos. Então, a cabana, ela nos lembra que a espiritualidade real, ela acontece quando temos coragem de nos recolher, de entrar na nossa própria cabana e permitir que o amor nos encontre ali, exatamente como estamos. Não é fuga isso, gente. É cura. Não é um isolamento. É reconexão. Talvez esse seja o maior convite do filme. Voltar à nossa cabana todos os dias. E ali, no silêncio, permitir que o Criador arrume com a gente a casa da alma, tirando o peso, iluminando os cantos escuros e restaurando o que parecia perdido dentro da gente.
Esse filme ele é muito forte, muito poderoso. Mesmo que você tenha assistido ele, assista de novo. Porque quando a gente assiste uma coisa de novo, não é a mesma coisa que a gente assistiu da primeira vez. Não é o mesmo filme. Porque detalhes que a gente não conseguiu captar, quando a gente assiste de uma segunda vez, de uma terceira, a gente consegue pegar. A gente consegue enxergar mais mensagens. Então eu recomendo a você. Assista esse filme de novo. E se você não assistiu ele, assista. Ele está aqui disponível no YouTube, gratuito. Assista ele. Faça a sua reflexão. Se entregue e vá para a sua cabana interior. Limpe o que você precisa limpar, cure o que você precisa curar em você. Se conecte com o Pai, porque esse filme mostra que o Criador, ele quer se relacionar com você. Mas se você não silencia a tua mente, se você só está olhando para a tua dor, se você só está olhando para os problemas, não tem como você escutar o Pai. Às vezes ele até tenta através de uma pessoa, através de um vídeo, através de uma música, mas às vezes ele não consegue porque sua mente ela está tão conturbada, sua mente ela está tão barulhenta que você não percebe, que você não consegue enxergar. Então, se esse vídeo aqui tocou você, fez sentido, manda para alguém que precisa também acessar a cabana dela, aí buscar o interior dela. Manda esse filme como uma mensagem de amor para aquela pessoa que você mais ama. Reflete em cima disso, tudo que a gente conversou aqui. Em cima dessa história, que foi uma ficção, entre aspas, mas que traz uma mensagem muito forte. Aliás, esse filme, salvo engano, foi verídico, né? Uma história de uma pessoa que conta relata, né? Que tem o livro A Cabana e tem o filme. Mas silencia a tua mente, volta para o teu interior. Porque tudo que tu quer, tu estás buscando nos lugares errados. Tu estás buscando fora de você, aquilo que está dentro. Porque tudo começa e termina em você. O Pai está dentro de você. E para você amar o Pai, você primeiro precisa se amar. Porque se Ele está em você, você se amando, você está amando o Pai, você consegue amar o teu próximo. Você consegue ter um novo olhar diante das situações que se apresentam na tua vida, como problemas, como tragédias, como dificuldades, como medos. E você passa a entender o outro lado da moeda. E fica mais fácil para você trabalhar o teu interior e de repente curar as tuas feridas, que muitas vezes faz você sangrar em cima de quem não merece. Então, que o Criador abençoe a tua vida, abençoe teu trabalho, abençoe a tua família, abençoe o teu despertar da consciência e faça você, dentro dessa reflexão de hoje, entender o porquê de tudo está acontecendo, o porquê dessa demora, que muitas vezes você pensa que é uma demora, mas não é demora. É porque a perfeição do Pai é assim. E no tempo certo, na hora certa, tudo irá mudar, se transformar, se transmutar. Então, um beijo no seu coração. Amo vocês. Qualquer hora, qualquer momento, a gente volta aqui para mais uma reflexão profunda. Tchau, pessoal.